Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar então sobre o sistema ABO e o sistema RH. Esses sistemas, eles são os sistemas que vão abranger os grupos sanguíneos, ou seja, são tipos sanguíneos que são diferentes entre si em algumas características e são necessários para que ocorra uma transfusão de sangue com segurança. Porque quando os tipos sanguíneos eles são misturados, isso pode gerar vários problemas, como por exemplo, formação de coágulos, entupimento de veias e artérias, né? E pode causar até a morte. Então, nós temos dois sistemas que vão determinar os grupos sanguíneos, que são os sistemas ABO e o sistema RH. A gente vai estudar cada um deles. Iniciando aqui então com o sistema ABO, nós temos esse sistema sendo determinado pela presença na hemácia, na membrana plasmática da hemácia, a gente pode encontrar uma proteína chamada de aglutinogênio e no plasma sanguíneo a gente pode encontrar um anticorpo chamado de aglutinina. Tanto o aglutinogênio como a aglutinina podem ser de dois tipos, A ou B. Então, na hemácia, a gente pode ter aglutinogênio do tipo A ou aglutinogênio do tipo B. E dois anticorpos também presentes no plasma sanguíneo, que são as aglutininas. Elas podem ser a anti-A e também a aglutinina anti-B. O indivíduo, então, ele pode apresentar uma proteína do tipo A ou B, e aí a pessoa vai ter o sangue A ou sangue B. Pode apresentar as duas, e aí a pessoa vai ser do tipo de sangue AB, ou ela pode não apresentar nenhuma. Ela vai ser do tipo O. E aí por isso a gente tem o nome de sistema ABO. Nós temos assim então os diferentes grupos sanguíneos encontrados na população: A, B, AB ou O. A presença ou não dessas proteínas é que vai determinar os anticorpos que cada indivíduo vai carregar. Como assim? Se a pessoa tem então nas hemácias a proteína aglutinogênio tipo A, ela vai carregar os anticorpos anti-B, para que não ocorra uma reação com as próprias células. Então, o indivíduo ele não tem anticorpos que reajam com as suas próprias proteínas. De novo aqui o exemplo. Ó. Quem pertence ao grupo sanguíneo A, ele vai apresentar os aglutinogênios tipo A. Então, os anticorpos, as aglutininas, elas têm que ser anti-B, certo? Vamos verificar aqui na tabela que vai ficar mais fácil da gente entender os grupos. Tipos de hemácias. Essa bolinha vermelha então representa cada hemácia. A gente vai ter o aglutinogênio tipo A ou o aglutinogênio tipo B. Ou ainda hemácias com as duas, tanto o aglutinogênio A quanto B. Ou nenhuma, e aí a pessoa vai ser do tipo O. Isso vai ser determinado, galera, por fatores genéticos. Então, cada pessoa vai carregar genes específicos para determinar qual vai ser a sua tipagem sanguínea. Isso vai ser herdado, então, do pai e da mãe. Com base nos aglutinogênios que as pessoas carregam nas suas hemácias, a gente vai ter no plasma do sangue, na parte líquida do sangue, as aglutininas, que são anticorpos. Então, a gente vai ter que, para a pessoa que é do tipo A, e tem aglutinogênio tipo A, ela vai carregar no seu plasma sanguíneo o anticorpo anti-B. Então, não vai ter uma reação de coagulação aqui. Já a pessoa do grupo B, ela vai carregar o anticorpo, né, a aglutinina anti-A. Então, não vai ter uma reação. A pessoa que é do tipo AB, obviamente, ela não vai carregar nenhuma das duas. E a pessoa do tipo O, ela vai carregar as duas, tanto o anti-A quanto o anti-B. Com base nisso, a gente pode entender como é que as possibilidades de doação que existe para cada um dos grupos. Então, o grupo A e o grupo B, eles podem doar somente para o próprio grupo e para o grupo AB. Já o grupo AB,
ele só pode doar para o próprio grupo, mas ele pode receber, então, de todos os outros tipos sanguíneos. Já o grupo O, ele pode doar para todos os grupos, incluindo dele mesmo, pois não possui aglutinogênios em suas hemácias. Então, ele vai poder doar para todo mundo, mas ele só pode receber dele mesmo. Então, a gente fala que o grupo O é o doador universal e o grupo AB é o receptor universal, porque ele recebe de todos os grupos, e o grupo O ele doa para todos os grupos, mas só recebe dele mesmo. Então, essa reação de coagulação que ocorre entre o aglutinogênio, ou seja, a proteína que está nas hemácias, na membrana das hemácias, e o anticorpo, que é a aglutinina, isso pode formar um coágulo sanguíneo. Então, a gente não pode fazer essa doação de sangue, né, de tipos sanguíneos diferentes, exatamente para que não ocorra esse tipo de problema. Mas a gente usa ainda um outro sistema chamado de sistema RH. Esse sistema, ele recebe esse nome por causa do antígeno RH ou fator RH, que no caso ele pode ser positivo ou negativo. Esse fator ele foi encontrado primeiramente em um gênero de macaco chamado Rhesus, por isso ele recebe o nome de fator RH. Então os indivíduos eles podem ter apenas duas variações. No caso, a pessoa tem esse fator, que é o RH positivo, ou a pessoa não tem esse fator, que é o RH negativo. Galera, já os anticorpos anti-RH, eles só são produzidos por indivíduos que são RH negativo e se tiver um contato primário com o RH positivo. Aí eles vão desenvolver os anticorpos anti-RH, certo? Assim a gente consegue determinar, então, os tipos sanguíneos. A gente junta esses dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH, para definir os tipos sanguíneos. Então, uma pessoa, por exemplo, que é do grupo A, ela é A positivo, por exemplo, significa que ela vai ter os aglutinogênios do tipo A na sua hemácia, mais o fator RH. Então, a gente chama isso de A positivo. Uma pessoa, por exemplo, O negativo, significa que ela não tem nenhum dos dois tipos de aglutinogênios, nem o A nem o B, e nem o fator RH. Então, ela é O negativo. E assim, essa lógica é aplicada para todos os outros grupos sanguíneos. Bom, com esse conteúdo, a gente encerra o nosso capítulo e eu vou deixar para vocês, então, essa atividade aqui sobre o sangue e o sistema ABO. Então é isso, galera. Tenham uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.